Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite. Ainda dá tempo de você ligar pra gente, mandar sua mensagem via WhatsApp, manda rapidinho. Quem sabe a gente consegue ainda nesse bloco falar sobre a tua mensagem, porque eu tô com um monte de mensagem aqui nas minhas mãos, na qual vou ler algumas agora. Lembrando que daqui a pouquinho, a gente está falando hoje sobre mártires da Igreja Católica. No final desse bloco, o Padre Guido vai nos dar a bênção, como de costume do programa, dessa vez com uma relíquia, a relíquia de Santa Maria Goretti, que está aí no seu vídeo, um pedacinho do osso dessa grande santa. Lá no primeiro bloco a gente já contou a história de Santa Maria Goretti. Padre Guido, a gente tem muitas mensagens aqui, como de costume, muitas pessoas parabenizando, agradecendo o programa. Vou dizer o nome de algumas aqui, de algumas pessoas que estão agradecendo e que nos acompanham o programa. Por exemplo, a Ellen Castilho, que é lá do Paraná. A Suzana, que diz que tem só 14 anos. Ô, Suzana, Inquisição é um assunto muito interessante. A gente não consegue responder em poucas palavras. Vira e mexe, alguém nos pergunta alguma coisa aqui sobre a Inquisição. Ela está dizendo que você tem só 14 anos. Ela é de Quintana, no estado de São Paulo. Fico a dica para você aqui. Acesse o nosso site, né, rs21.com.br, que é o site da Rede Século XXI. Basta clicar em programas, achar o programa Eclésia. Quando você abrir a página do programa Eclésia, vai aparecer um monte de vídeos lá com todos os temas que nós já trabalhamos. Tem 2 programas dedicados à Inquisição, 2 programas. Inquisição parte 1 e Entendendo a Inquisição parte 2. Assista com calma, porque ali, né, mais de 2 horas de programa, a gente não conseguiria responder apenas em poucas palavras. Então, acesse o nosso site, que você vai... Esse programa e todos os outros estão lá disponíveis. O Edivaldo de Sobral, Senona Espínola de Sumaré, está mandando aqui uma mensagem para a gente. A Luzia de Fátima Ferreira de Itupeva. Um sócio novo, a gente sempre agradece com nossos associados. O José Maria da Silveira, da cidade de Curvelo, Minas Gerais, se tornou sócio. Você sabe que nós mantemos essa obra. TV Século XXI, Associação do Senhor Jesus, através de você que é sócio, que recebe mensalmente a revista Brasil Cristão. Se você ainda não é sócio, quer nos ajudar a manter no ar aqui a nossa programação, no telefone que vai aparecer no seu vídeo daqui a pouquinho, tá aí. Liga para aqui para nossas atendentes e diz, olha, como é que eu faço para me tornar sócio? Tá bom? Então a gente agradece o José Maria da Silveira, de Curvelo, Minas Gerais. Deus lhe pague, viu, Zé Maria? Um montão de gente mandando muitas mensagens legais aqui para a gente. A Dalaide Balbino de São Paulo. A gente agradece todas as mensagens. Inclusive, minha mensagem aqui das irmãs concepcionistas lá de Piratininga, Madre Inês, que está mandando aqui para a gente, que é uma comunidade que o senhor presta assistência lá, né, Padre Guido? Exato. Nessa casa religiosa. Elas estão lembrando aqui de alguns exemplos, por exemplo, da ordem delas, né, das irmãs concepcionistas. Na Espanha, por exemplo, que sofreram durante a Guerra Civil Espanhola, várias irmãs foram assassinadas cruelmente, inclusive uma comunidade inteira lá no Mosteiro de Madrid foi dizimada mesmo, né? Foi destruída por alguns milicianos lá da Guerra Civil Espanhola, unicamente pelos fatos dessas pessoas serem religiosas. E tem também, ela lembra aqui o exemplo da Madre Joana Angélica, lá em Salvador, na Bahia, que ainda na época da independência do Brasil, foi assassinada por tentar defender a comunidade, porque alguns soldados queriam profanar o mosteiro. Às vezes isso acontece também, né, Padre Guido? Diante de uma profanação, seja de uma casa religiosa ou do Santíssimo Sacramento, a gente encontra, às vezes, um mártir dando a vida para que se evite a profanação também, né? Exato, né? E, infelizmente, esse tipo de gesto de profanar até um lugar sagrado não foi um caso único na história. Inclusive, você assinou no outro bloco a Edith Stein. É o caso prático. Né? A Gestapo, a polícia de Hitler, invadiu o mosteiro de clausura do Carmelo e deu para Edith Stein e também para a irmã dela, o nome dela era Rosie, só 5 minutos de tempo para sair de lá. E sabemos que 48 horas depois, as 2 religiosas já estavam na câmara a gás. Puxa, infelizmente, sim. Ô, Padre Guido, em algumas ocasiões especiais, nós temos, diante de um martírio, também sinais visíveis da nossa fé. Sim. Eu acho que o mais famoso dele, queria que o senhor comentasse, esse e alguns outros, a gente já falou aqui em outra oportunidade, de São Januário, que é um mártir no início da igreja, na qual foi recolhido o sangue de São Januário, está lá na igreja de São Januário, lá na Itália. Em Nápoles. Em Nápoles, na Itália. E em determinadas ocasiões durante o ano, o coágulo de sangue, de uma maneira que não tem como explicação, ele se liquefaz, ele se torna líquido de novo, né, Padre Guido? Sim. É um sinal visível de um desses mártires durante muitos séculos já. Perfeito. São Januário era bispo da cidade de Nápoles, na Itália,
e foi condenado a ser degolado. Agora, na cidade di Pozzuoli, a uns 30 quilômetros de Nápoles, aí aconteceu um martírio. É um fato que até hoje a ciência levanta a mão porque não sabe como explicar. E 2 vezes ao ano, o sangue que está recolhido num vidro se torna líquido. Na frente de todo mundo, né, Padre Guido? Sim, exato. E em 2 lugares, na Catedral de Nápoles, onde está guardado este vidro, e na pedra, uma pedra branca, a uns 30 quilômetros de distância, onde aconteceu o martírio de São Januário. E na história, Eric, somente 2 ou 3 vezes não aconteceu um milagre. E quando não acontece um milagre, é sinal que vai acontecer algo de terrível. E a história diz isso. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, no ano 1914, não aconteceu um milagre naquelas datas. E outro episódio muito triste, a erupção do vulcão que está ao lado da cidade de Nápoles, o vulcão Vesúvio, que causou também a morte de tantas pessoas. Também naquele caso não aconteceu o milagre da liquefação de São Januário. Nos demais anos, sempre no dia 19 de setembro que acontece este milagre, né? A gente tem uma imagem de São Januário aí, diretor? Coloca pra gente a imagem de São Januário. Então, esse mártir está aí, ó, São Januário, bispo, né, Padre Guido? Bispo da cidade, na cidade de Nápoles. E a gente tem um recipiente também, tá aí, ó. Esse recipiente é onde fica coagulado o sangue durante a maior parte do tempo, mas em datas específicas que lembram, inclusive, aí tá na mão do bispo aí, ó. O bispo mostrando pro povo, nessa data, algumas datas festivas ligadas à data do santo, o sangue se liquefaz. Inclusive, essa cena aí que o Papa Francisco, por exemplo, está beijando a relíquia, ela foi muito interessante, que ela não era a data, não estava no dia combinado, vamos dizer assim, do milagre acontecer, do sinal acontecer diante dos olhos de todo mundo. Mas quando o Papa Francisco pegou o recipiente com o sangue... Aconteceu. Aconteceu o quê, Padre Guido? O sangue se tornou líquido. Se tornou líquido nas mãos do Papa. Olha que bonito esse sinal. Na mão do Papa Francisco se tornou líquido. Parece que teve um outro Papa, se não me falha a memória, foi o Beato Pio IX, que isso aconteceu também. Nas mãos do Beato Papa Pio IX, também quando ele pegou as relíquias, na hora se tornou líquido. Ou seja, é um sinal visível, Padre Guido. Sim. Não tem como explicar isso, é um milagre. Não tem. Imagina, Eric, diante de uma coisa desta, a reação do povo em geral, com aquela expressão de fé popular, que aumenta mais ainda, porque estamos diante de um fato que a ciência não sabe, nem pode mesmo explicar. E também temos outros santos com episódios que até hoje se refletem. Por exemplo, o caso de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, minha gente, viveu no ano 1200, são já 800 anos, que acontece até hoje uma coisa que até a ciência não explica. Francisco de Assis sofria no seu corpo tentações contra a pureza. Certo. O que ele fez um dia? Para vencer e superar estas tentações, havia um jardim ao lado do convento cheio de rosas. Ele tirou a sua roupa e se jogou no meio das rosas, não para ouvir o perfume das rosas, mas para experimentar o efeito dos espinhos que as rosas têm. Resultado, até hoje acontece um fenômeno que a ciência não explica. Isto é, as rosas desta horta onde aconteceu que o santo se jogou, nascem até hoje sem os espinhos. E a coisa mais incrível é que se uma destas rosas sem espinhos é transplantada num qualquer jardim, se reproduz com os espinhos. Como também as rosas com espinhos de uma qualquer família que é colocada, transplantada naquele jardim, se reproduz sem os espinhos. Quer dizer, um sinal há 800 anos
Para quem quiser ver sem explicação. Que não tem explicação. Aliás, o senhor falou de rosas, Padre Guido. Com Santa Clara também teve um episódio com rosa até hoje. Tem até hoje, sem que não tem explicação. Santa Clara, gente, quando se visita o mosteiro dela, se visita também o quarto, chamado de cela, de Santa Clara. Logo que se entra no corredor, faltando ainda mais de 40 metros para chegar no quarto, na cela de Santa Clara, há um forte cheiro de rosas. Olha e não só. tem nenhuma rosa naquele ambiente. E quando se entra na cela de Santa Clara, o cheiro é muito mais forte e intenso ainda. E já se passaram mais de 800 anos, né? Era contemporâneo de São Francisco de Assis, Santa Clara, e tem este fenômeno que ninguém explica. E outro fenômeno, por exemplo, na cidade, que menos de 30 minutos de distância, na cidade de Cassia, né? Italiano é Cascia, Santa Rita, Certo. que até desafia a ciência, a mudança de decúbito da santa. Isto é, mais de uma vez ao ano, o corpo da santa, que é incorrupto, Certo. dentro de uma urna de vidro, é encontrado. Se a santa olha de um lado, de repente se encontra olhando para o outro. A posição do corpo muda de maneira inexplicável. Do rosto. Do rosto, né? Do rosto muda de uma maneira que ninguém sabe explicar como. Esta mudança de olhar da santa, que desafia até hoje a ciência. Como também no caso de tantos corpos incorruptos que nós temos de santos e de santas. Diversos. Sim, sim, muitos casos e que mostram também o grande poder que Deus tem até na preservação, na conservação dos corpos, né? Temos de tanta Santa Margarita Maria Alacoque, Catarina Labouré, Santo Cura da São João Maria Vianney. Vianney, exato, eles são os corpos que desafiam a ciência. Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. Sim. Desafia não entra no processo de decomposição. Ô Bruno, tá com a imagem do Beato José Sanches del Rio aí? Põe pra gente de novo o corpo incorrupto que a gente acabou de mostrar. Inclusive com a presença do Papa Bento XVI ao lado desse jovem beato. Tá aí, ó. Só lembrando, um desses corpos incorruptos desse jovem Beato José Sanches del Rio, que foi martirizado no episódio conhecido como Cristiada, ou Cristeiros, deu a vida lá no México. É o caso que já falamos no outro bloco, que o Papa não esperou pelo milagre. Uma vez que foi confirmada a morte devido ao martírio, doando-se inteiramente para Deus, o Papa dispensa do processo dos milagres e declara aquela pessoa santa. Muito bem. Muitos outros telespectadores aqui que mandaram um abraço para a gente, algum tipo de mensagem. Algumas a gente já respondeu aqui durante a nossa conversa, outras não dá tempo. E às vezes também pergunta que não é do tema, gente. Pergunta que chega sempre aqui para a gente, que não é do tema que a gente está tratando no dia, não dá tempo da gente responder. Mas faz o seguinte, manda um e-mail no eclesia@rs21.com.br, eclesia@rs21.com.br, daqui a pouquinho a gente relembra aí, tá aí, ó, eclesia@rs21.com.br. Por e-mail, o Padre Guido responde durante a semana. A única maneira que o Padre Guido retorna é por e-mail. Por telefone fica inviável. E muito menos via WhatsApp. Mas por e-mail, o Padre Guido responde todos os e-mails. Ele costuma gastar muito tempo durante a semana respondendo os e-mails que chegam aqui toda terça para a gente, tá bom? Então, se você quiser alguma pergunta, alguma dúvida que não seja do tema, basta você mandar e-mail que o Padre Guido responde. Muito obrigado pelo contato do Edivaldo de Sobral, no Ceará. O Pedro Lucas, de Araripina, Pernambuco. O Paulo César Risso, da cidade de Mineiros do Tietê. Carmen Luísa Gabriel de Miranda, de Ferruginha, Minas Gerais. Deixa eu ver outra aqui. O Natan de Monte Belo, Minas Gerais. Um montão de gente aqui mandando muitas mensagens aqui pra gente. Esse é do... não tem nome aqui. Ô, Padre Guido, a Marleide Ferreira Nunes, que ela é da cidade de Santa Bárbara do Oeste, aqui pertinho, ela está dizendo assim, em outras palavras, ela quer dizer, o mártir, o santo mártir, ou aquele santo que morreu em comunhão com Deus, dá pra gente medir se tem ali mais ou menos santo? Dá pra gente classificar isso aí? Ou no céu não está separado os mártires pelos confessores? Bom, quem faz a separação somos nós, né? Exato, porque notamos, por exemplo, até na categoria dos anjos, que há uma hierarquia, digamos Sim, assim. É verdade. Agora, podemos dizer uma coisa, que os mártires
são privilegiados. Até nas orações do missal tem um prefácio próprio dos mártires, porque pelo fato de ter dado a vida para Deus, imagina como são acolhidos no céu pelo mesmo Deus e como recebem também a sua glorificação. Os mártires são grandes padroeiros e protetores de cada um de nós e nos ensinam, sobretudo, Eric, a fortalecer a nossa fé, sobretudo quando sopram os ventos contrários na nossa vida, a não ter medo de dizer um sim para Deus, mas um sim total. O Padre Guido, tem um sinal também que a gente vê, uma espécie de palmeira, né, a chamada palma do martírio. Aliás, se o diretor Bruno voltar para a gente a imagem de Santa Maria Gorete, se não me engano ali a gente vai poder ver isso bem claro. Quando a gente vê uma imagem que tem essa palma, significa que a pessoa foi martirizada? Sim, exato. É o símbolo que a igreja escolheu. Tá ali, ó, aquela espécie de palmeira, né, Padre Guido? Sim, para definir o martírio, certo? As flores é o lírio da pureza, certo. É o símbolo que é mártir da pureza, e esta palma que é o símbolo escolhido para mostrar a doação total numa maneira violenta para a glória de Deus. Por isso, todos os mártires são representados com este símbolo interessante, muito bem escolhido pela Igreja. Inclusive, se diz na história do martirológio, quando chegou o momento do martírio, se diz recebeu a palma do martírio. Olha só. Ô, Padre Guido, a gente já está caminhando para o final do programa. Pena que a gente não teve tempo de falar aqui sobre alguns imperadores, Diocleciano, Domiciano e até Nero, que, bom, em resumo, a história você sabe, mataram muitos e muitos cristãos, a ponto, por exemplo, de colocar nos postes, lá em Roma, acender, como se fossem lâmpadas, o corpo de um cristão vivo, colocava fogo para iluminar as ruas, para ter uma ideia de como é. Mas, se não me engano, acho que foi Tertuliano, Padre Guido, se não me engano foi Tertuliano, do início da igreja, que disse que o sangue dos mártires, mas eu não lembro a expressão exata. Se tornaria semente de novas vidas cristãs. Bem lembrado. Então, repete só assim, essa frase de Tertuliano, ele disse... O sangue dos mártires se tornava semente de novas vidas cristãs, isto é, na medida como os imperadores pensavam que, matando os cristãos, estariam sufocando a religião, os imperadores não sabiam que teria um efeito exatamente oposto e contrário. Mais matavam e mais aumentava o número de cristãos. Olha, em 300 anos de ventos contrários, finalmente depois tivemos a proclamação da religião cristã como religião oficial do Império Romano. E, naturalmente, nós agradecemos, é claro, a Deus por esta vitória e por esta grande conquista. E mesmo que hoje continuem as perseguições para cá e para lá, com uma média, inclusive, até de 100 mil mártires por ano, nós não vamos desistir, meus irmãos. Vamos pedir a Deus que fortaleça cada vez mais a vida do autêntico cristão, graças ao sangue dos mártires. Então, nesse momento, o Padre Guido, como eu já tinha dito, volta só para a gente a última vez a imagem da relíquia de Santa Maria Gorete. Desculpa, a imagem não, a relíquia, né? Relíquia. A relíquia de Santa Maria Gorete é um pedacinho do osso, está aqui já na mão do Padre Guido. Neste momento que o senhor vai dar a bênção para todos os nossos telespectadores, Padre Guido, que essa bênção possa alcançar, então, todos os perseguidos do mundo inteiro, que são perseguidos em nome da fé, e que a intercessão de Santa Maria Gorete, essa grande mártir do início do século XX, possa cair sobre todos nós que estamos aqui no programa e lá em casa, a ponto de a gente ser alcançado mesmo pelas bênçãos de Deus neste momento. Por favor, certo. Padre Guido. Exato. Esta relíquia veio da Itália no ano 1950, acompanhando a viagem dos nossos primeiros missionários da minha congregação religiosa dos padres rogacionistas. É isso? No ano que esta jovem, criança ainda com 12 anos, foi canonizada. Né? Legal. Dá um abraço a todos. Hoje, de uma maneira especial, o nosso irmão Carlos, de Criciúma, que a gente vai ver na semana que vem.
e o casal Pedro e Lúcia de Oliveira, aqui de Valinhos, que são os meus anjos da guarda, né? Legal. E o meu afilhado Duarte de Passos, que está ouvindo o nosso programa. Para todos vocês, meus irmãos, pela intercessão de Santa Maria Goretti, Virgem e Mártir, deixa sobre cada um de nós e as nossas queridas famílias e abençoe os nossos lares, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Na semana que vem a gente continua a conversa, que aliás o tema da semana que vem também vai ser sensacional. O Padre Guido, que é doutor em Bíblia. Semana que vem o assunto é Bíblia. A gente sempre recebe mensagens aqui das pessoas querendo entender como a Bíblia foi escrita, o cânon bíblico. Por que a Bíblia contém esses livros e não outros? Esse será o assunto da semana que vem, o cânon bíblico. Acesse nosso site rs21.com.br para assistir nossos programas. Na semana que vem a gente continua conversando aqui com o Padre Guido no programa Eclésia. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.